Questão 43. Numa aula prática de calorimetria, um professor faz a seguinte demonstração a seus alunos. Apoia 3 esferas metálicas A, B e C, de mesma massa, mas de substâncias diferentes aquecidas a 100 graus Celsius, sobre um bloco de gelo fundente. Verifica que, para atingir o equilíbrio térmico com o gelo, a esfera C é a que derrete maior quantidade de gelo, afundando mais, enquanto a esfera A é a que derrete menor quantidade de gelo. Então, aqui na imagem, ele mostra que a esfera A derreteu bem pouquinho gelo, a esfera B derreteu mais gelo que a e a C foi a que derreteu mais gelo entre todas as esferas. E ele diz, a partir desse resultado, pode-se concluir que... E dá aqui as alternativas para a gente. Letra B. A esfera A apresenta calor específico maior do que o da esfera B. Quando a gente analisa aqui a unidade de calor específico, existem vários, mas eu vou botar caloria por grama grau Celsius. Quando a gente vai analisar, a gente percebe que o calor específico ele indica a quantidade de energia térmica, ou seja, nesse caso de calorias, que 1 grama desse objeto precisa para aumentar 1 grau na sua temperatura. Tranquilo? Quando ele fala aqui que todos os objetos são da mesma massa, então a gente não precisa ligar para esse fato aqui da massa. A gente só precisa entender que essa relação, no caso dessa questão, é de quantidade de calor e de temperatura. Quando a gente vai olhar aqui a esfera A, ela derreteu uma quantidade pequena de gelo em relação à esfera B. Ou seja, ela tinha uma quantidade de calor guardada maior para uma mesma temperatura. Então a gente sabe que o calor específico da esfera B ele é maior nesse caso, e não o da esfera A, como a alternativa diz. Letra C. As 3 esferas apresentam o mesmo calor específico. Pelo mesmo raciocínio, a gente pode tirar. Se elas tivessem o mesmo calor específico, por elas terem a mesma massa, como ele fala na questão, e por elas estarem a 100 graus Celsius, ou seja, elas teriam a mesma massa e a mesma temperatura, elas teriam que guardar a mesma quantidade de calor, ou seja, elas teriam que derreter a mesma quantidade de gelo. Então, está falso aqui que as 3 apresentam o mesmo calor específico. Letra D. As esferas apresentam calor específico igual ao do gelo. Essa aqui a gente pode tirar pelo mesmo raciocínio da C. Se as esferas apresentam um calor específico igual ao do gelo, então elas teriam o mesmo calor específico, porque todas seriam igual ao do gelo. Sendo que não é assim, porque as 3 têm calor específico diferente, nesse caso. Letra E. As esferas apresentam calor específico maior que o do gelo. Para tirar essa, a gente tem que perceber que se todas as esferas tivessem um calor específico maior do que o do gelo, todas elas teriam derretido uma massa de gelo maior do que a própria massa delas, sendo que não é o que acontece aqui visualmente na bolinha A, porque ela derrete uma quantidade muito pequena de gelo, menor até do que seu tamanho. Então a gente infere que é menor até do que sua massa. Portanto, essa alternativa E aqui está falsa. Então só sobra a alternativa A. A esfera C apresenta o maior calor específico das 3. Que é verdade, porque a gente percebe que ela derreteu uma maior quantidade de gelo do que as outras. Ou seja, ela guardou uma quantidade maior de calor, tendo a mesma massa, né? E a mesma temperatura das outras bolinhas. Então, a letra A é a alternativa correta.